E sejam bem-vindos aqui no canal, meus amigos. Hoje a gente vai dar prosseguimento então na nossa Ruta 40, né? A lendária Ruta 40 aqui na Argentina. E vamos seguindo aí o nosso caminho então, né? Rumo a 28 de novembro. Aqui a gente cruza, né, uma linha férrea. Essa linha férrea vai acompanhar a gente agora um bom trecho aí pela frente, né? Um bom trecho ela vai estar fazendo parte aí da paisagem, né? Uma paisagem que é praticamente única. Esses enormes descampados aqui nessa região, né? Lembrando, a gente está na região de Rio Gallegos. É um enorme descampado. Estava ameaçando chuva, né? Inclusive caiu alguns pingos. Em determinado momento da viagem, a estrada ficou mostrando para a gente, né, um horizonte de nuvens de chuva. Então, mais para o meio e o final do vídeo, vocês vão ver aí que no horizonte aí ficou meio enegrecido aí de nuvens de chuva. E aí aquilo também, né, de certa forma, é uma preocupação a mais, porque você não sabe o quanto de chuva vai cair, como é que vai vir essa chuva, né? Mas felizmente o que caiu aqui em nós foi apenas algumas gotas, né? A gente meio que acabou fugindo da chuva, né? A gente estava indo numa direção e a tempestade em outra. Todo o trecho aqui, né, até então, é todo ele de asfalto, né? Um asfalto até razoavelmente bom, né? Por sinal, vocês veem aí, né? Não tem nem remendo praticamente no asfalto. Alguns trechos aí tem que tomar um pouco de atenção, porque tem alguns desvios, né? Aparentemente parece que algumas pontes, né, caíram e aí eles fizeram alguns desvios nesse trecho, mas no mais longas e longas retas, né? Horizontes a perder de vista. Você tenta algum sinal, né, de rádio, o que for, você não consegue, não tem muita coisa. População praticamente nenhuma. A gente avistou um ou outro sinal de civilização, pareciam umas espécies de estância, né? Inclusive tem alguns indicativos, né, de hospedagem próximo a essa região, só que eu não sei exatamente como que funciona, né? Então tem o tal do Campo Del Hotel Bela Vista, tem a hospedagem Carlota, e aí você vê umas plaquinhas na beirada da estrada, mas não sei precisar exatamente se funciona e como funciona, né? Nesse trecho aqui, a gente vai passar bem pertinho do Chile. A gente está bem próximo da divisa com o Chile. O Chile está do nosso lado esquerdo aqui da estrada. Em determinado momento, tipo, menos de 2 quilômetros da fronteira praticamente, né, estaria o Chile. Só que assim, é uma fronteira que tem uma montanha do seu lado esquerdo, né? Tem um barranco muito grande. Na verdade não é uma montanha, porque a altitude aqui é muito baixa, mas aqueles relevos que a gente vê lá à frente, não tem como você subir, né? Tem a pé, mas se você quiser ir de carro não tem como, né? Não tem acesso por ali. Mais à frente você até consegue passar em um passo fronteiriço, né? Mas só isso. Fora isso não existe nenhum outro, né? Movimentação de carro praticamente nenhuma. Quando a gente percorrer mais ou menos 100 km de distância a partir de Rio Gallegos, aí vai aparecer um ou outro veículo. Fora isso, nada. Uma coisa bem interessante que aconteceu, né? E mais no final desse vídeo aí vocês vão ver.
A gente estava percorrendo a estrada, tudo tranquilo, quando ao longe eu avistei um animal, né, uma espécie de ouriço, né, gambá, ouriço, não sei dizer bem ao certo qual era o animal. E aí ele estava todo tranquilão no meio do asfalto, né, e aí reduzi, claro, né, porque eu tinha que saber qual era o caminho que ele ia fazer. E aí nisso que eu reduzi, ele parou no meio do asfalto e peitou o carro, né? Deu para ver que ele meio que se ergueu assim contra o carro, assim, tipo, deve ter tido o seguinte pensamento, né? Ó, eu tô aqui, se você quiser arrumar briga, eu tô pra briga e o que for. Bem engraçado até a situação. Mas aí ele logo viu que a gente não queria fazer nada com ele, nem ia fazer nada com ele. E aí ele logo pegou e tomou rumo de casa e saiu da estrada e foi pro campo, né? Foi para essa parte deserta. Um animalzinho bem até simpático, nervosinho, mas simpático, né? No vídeo vai dar para ver um pouco, eu até tentei puxar um pouco o zoom da câmera, mas eu não sei se vocês vão conseguir ter noção. E aí, ó, mais uma vez a linha de trem cruzando, né? A linha férrea aí cruzando. E essa linha férrea tem uma história bem interessante, né? Que essa daí é a ferrovia Rio Túrbio, ou Ramal Ferro Industrial de Rio Túrbio, né? Que é uma ferrovia aí de bitola de 750 milímetros, né? A famosa bitolinha. Até um pouco menor, né, do que a nossa que a gente tem aqui no Brasil, que é de 1 metro. E ela tem 255 quilômetros de extensão e ela atravessa toda a Patagônia, do município mineiro de Rio Túrbio, né, lá na fronteira com o Chile, até a cidade de Rio Gallegos, ali beirando o Atlântico. Ela foi construída, então, no início da década de 1950 para transportar carvão da única mina de carvão da Argentina, que ficava lá em Rio Túrbio, até o porto, então, de Rio Gallegos, para transporte contínuo por navios até Buenos Aires, onde foi usado para gerar eletricidade. Cerca de 850 mil toneladas de carvão foram transportadas a cada ano no apogeu da linha, lá na década de 60. O tráfego então diminuiu gradualmente ao longo das décadas de 70 e 80, não obstante, no final da década de 80 foi feito um grande investimento no desenvolvimento de um novo terminal de exportação de carvão em Punta Loyola, bem pertinho lá da foz do Rio Gallegos. Ali bem próximo à sua margem sul. Alguns quilômetros a jusante do município, a ligação férrea então foi construída em 1996, né, quando os primeiros comboios então chegaram ao porto. Em 1994, o governo então argentino resolveu privatizar a ferrovia ao vender uma concessão de 10 anos a um consórcio de investidores, né, que então assumiram a ferrovia. E aí, né, esse consórcio então ele retirou a frota de locomotivas a vapor que funcionavam ali, né, e foram substituídas aí por 3 locomotivas diesel, né, usadas, que foram compradas aí, né, e importadas então da Romênia. Né, essas locomotivas rapidamente se mostraram pouco confiáveis e de manutenção muito cara, e não demorou muito aí, né, para 2 delas serem retiradas de serviço. Já em 2005, a linha então deixou de funcionar, mas a sua infraestrutura foi mantida no local, então a gente acaba vendo vários trechos aí de ferrovia. Caso as circunstâncias econômicas mudassem para justificar o restabelecimento das operações de transporte ferroviário e de mercadorias, trens ocasionais passavam pela linha, né? Mas em 2022 foi relatado que apenas 1.000 toneladas foram transportadas para Punta Loyola, sendo o restante da produção da mina utilizado na usina do município. Várias propostas foram apresentadas para transformar o Rio Túrbio em um centro de vapor para atrair turistas, e essas então incluíam um plano, né, de 2004 para então construir uma nova ferrovia turística do Rio Túrbio através da fronteira com o Chile, até então o porto lá de Puerto Natales, lá no Chile, na costa ali do Pacífico. 2 ou 3 locomotivas Santa Fé foram reformadas, mas, né, para esse fim.
e foi até proposto que pudessem retomar o transporte de trens de carvão, né? Dada a sua capacidade de consumir o combustível aí. No entanto, em 2022, esses planos não deram em nada e parece haver poucas perspectivas, né, da ferrovia voltar a funcionar. É uma coisa muito interessante, né? Parece muito com a nossa história aqui no Brasil, onde as linhas férreas, as locomotivas, tudo aí foi deixado de lado. E lá também está acontecendo a mesma coisa. E uma coisa muito interessante é que as placas que informam que tem travessia de linha férrea, todas elas são novinhas, bonitinhas, assim, tudo branca, vermelha, com um desenho da locomotiva, coisa bem legal. Em se tratando de locomotivas, né, a linha, né, então era famosa aí pelas locomotivas Santa Fé, né, 210-2, né, que 20 das quais foram construídas pela Mitsubishi em 1956 e 1964. Na década de 60, o renomado engenheiro de locomotivas, né, Lívio Dante Porta, foi nomeado gerente-geral da ferrovia. Após o que ele realizou uma série de modificações em várias locomotivas que se mostraram capazes de transportar trens pesando 1.700 toneladas sobre os trilhos sinuosos e mal construídos aqui na região. Um número surpreendente para qualquer locomotiva a vapor, muito menos para aquelas que pesam apenas 48 toneladas e têm peso né, de aproximadamente, né, 38 toneladas aí. Então essa é um pouquinho da história dessa linha de trem que passa por aqui. Infelizmente, né, é uma história não muito bacana, porque está tudo abandonado, né? Enfim, seria legal, né, ter aqui como um dos atrativos a linha férrea, né, para turismo, apesar de que também não tem tanta paisagem bonita aqui na região, né? Pessoa que fosse fazer esse passeio seria mais pela nostalgia de fazer passeio de trem, o que for. O relevo ele acaba ajudando bastante a questão, né, de ter a ferrovia, né? Nesse trecho todo de deslocamento aí, a gente teve aí uma variação, chegamos a, no máximo 282 metros de altitude, né? Isso lá do quilômetro zero até a cidade lá de 28 de novembro. Então, assim, fazer ferrovia aqui é moleza, né? Manter é outra questão, que a gente sabe aí que tem muitas questões que envolvem essa questão de ter ferrovias, de fazer a manutenção delas, né? Não é simplesmente ter e pronto, né? É caro, custa caro, e muitos não querem investir nisso, né? Enfim, faz parte aí. Então essa é um pouquinho dessa história que tem aqui na região, né? E a região lá de Rio Túrbio ainda tem algumas explorações, né? Na cidade acabou desenvolvendo um pouco em cima disso, tá? Um pouco depois de 28 de novembro e ali, né? Você vê ainda algumas características dessa questão que aconteceu no passado da exploração, então, de carvão. Esse, né, é mais um fato aqui dessa região, essa região tão isolada aqui da Argentina, né? Não é uma região muito explorada, apesar de ter, né, como direção lá a região do Ushuaia, né, ou até próprio Punta Arenas, aqui nessa parte do sul aqui da Argentina, e Punta Arenas no sul ali do Chile, né? Por não ter tantos atrativos, né, você acaba não tendo essa característica, né? Você não encontra com muitas pessoas pelo caminho, né? Muitos estão sempre visando a região ali mais explorada turisticamente, né? Então a gente fez Rota 40, às vezes fez um trecho, não fez todo ele completo, justamente por não fornecer, né, tantas atrações em toda a parte, né? Mas no nosso caso aqui, fazer a Ruta 40 em si, de ponta a ponta, já é o grande atrativo. Foi o grande foco da nossa viagem, né? A gente poderia ter ido, explorado e entrado mais buraco aí para um lado e para o outro,
ok, até poderia, né? Mas aí a gente tinha dois problemas, que um era o tempo, né? A gente não tinha todo o tempo disponível. E segundo, que não era o nosso propósito, né? O nosso propósito era mostrar a Ruta 40, era fazer a Ruta 40. Assim como eu já fiz aí a Transamazônica de ponta a ponta, né? Fiz outras estradas também aí bem importantes. Você ter, né? Saber, né, que você fez, né, é gratificante. Você poder em algum momento estar assistindo uma reportagem, estar vendo uma pessoa que foi, poder ajudar alguém que queira ir, né, dando algum tipo de informação, alguma dica valiosa. É muito legal toda vez que eu estou ali vendo TV ou vejo alguma coisa na internet, e aí você se depara com aquilo que você vivenciou, com aquilo que eu vivi, né? E isso é muito bom, isso é muito legal, né? Então, nosso propósito aqui foi mostrar a Ruta 40. A gente vai falar de bastante trechos aí da Ruta 40, coisas muito legais que tem. A nossa descida para o Ushuaia, para o início da Ruta 40 depois, também a gente passou em muitos desses lugares aí, por isso a gente vai ter uma bagagem para poder falar um pouco sobre La Angostura, São Martín de los Andes, Bariloche, enfim, um monte de lugar legal que tem na Rota 40, aqueles lugares que são mais espetaculares, né, que é a parte lá superior, antes de La Quiaca, lá perto de Los Cobres, lá a região lá em cima, lá que chega a 4.800 metros de altitude, né? Onde o carro sofreu, né, pela primeira vez, né? O ano passado a gente fez muito tranquilo, esse ano a gente sentiu o carro bem fraco na subida, né? Então, assim, são experiências muito bacanas, né? A gente dormiu na estrada, né, no meio do nada. Encostamos o carro atrás de uma pedra gigantesca e passamos a noite dentro do carro. São coisas assim que fica aí e serve de, talvez, de inspiração, ou virar e falar que a gente é maluco, sei lá, né? Mas eu acho que isso é uma forma de viver também, né? De aproveitar, né, esse intervalo que a gente tem aqui na Terra, de tudo que a gente vai vivendo e vai passando, né, por aqui. E aí a gente está fazendo a nossa parte, tentando aproveitar ao máximo. Então esse aqui é o nosso vídeo de hoje. A gente agora vai mostrar aí, vai deixar o vídeo seguindo. No próximo vídeo esse asfalto vai acabar, né? E a gente vai entrar então em estradas de ripio. A paisagem vai ficar surreal, vai ficar muito legal no próximo episódio, onde vai estar já bem próximo aí do pôr do sol. O sol vai estar baixinho, vai fazer aquelas nuvens que eu falei para vocês, vão estar bem presentes, vai ter um aspecto bem legal. Aí lá mais na frente a gente vai sim encontrar com alguns outros veículos, porque aqui não passa nada, tá tudo deserto, né? Eu não sei, eu já nem sei dizer se de repente tem um horário melhor para passar, porque o vento estava insuportável aqui, né? Aqui não dá para vocês terem tanta noção, né, dentro do carro, mas estava um vento insuportável, né? Muito vento. E aí, talvez, né, dependendo do horário do dia, o pessoal não quer transitar pela rodovia. Pode ser também, né? Não sei dizer exatamente se seria esse o grande fato de estar isolado por aqui, né? E no finalzinho vai ter o bichinho bem legal aí no meio do caminho. E aí vocês vão ver aí como é que ele estava bem arisco, né? E bem valentão para enfrentar a gente. Então esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você está conhecendo o canal aí, segue a gente, ativa o sininho. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo aqui no canal, e a gente vai tentar mostrar aí na íntegra para vocês a Ruta Nacional 40, a lendária, mística, né, Ruta 40, né, e todo o trecho, né, e tentar passar para vocês o máximo de informação que a gente conseguiu levantar nesses dias que a gente percorreu os 5.080 quilômetros aqui da Rota 40, entre Rio Galegos e a cidade de La Quiaca, lá no norte, com divisa com a Bolívia.
Um grande abraço e até o próximo. Valeu!
20 km por litro por causa do vento aí. Muito vento contra e tá segurando bastante o carro. Ó, cadê tá lá ele? Ele parou de frente com o carro e ficou tipo assim: o que você vai? Você vai vir? Vai encarar? Vai encarar? Viu aí, pessoal? Um ouriço. E ele quis encarar o Jimmy. É o único ser vivo que a gente tá vendo aqui, porque já tá rodando, já tem... Desde que a gente entrou aqui oficialmente aqui na parte da Rota 40, 110 quilômetros e não passou um carro pela gente. Eu acho que o pessoal evita passar aqui nesse horário por causa dos fortes ventos. Só pode, é a única explicação.